Amém, graças a Deus. Segunda carta de Coríntios. O apóstolo Paulo continua, nós também. Segunda de Coríntios, vamos ler. Ela é menor, 13 capítulos, vamos estudá-lo para compreender um tanto mais disso, que faz parte da nossa formação como povo de Deus, amém? Vamos começar lendo os versos 1 e 2, 2 de Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2, acompanhe comigo aí, deixa a tua Bíblia sempre a postos, para você ir vendo se o pastor não está louco, se está falando que está escrito, mas não está, né? Está escrito aí, a minha Bíblia, a sua é a mesma, tá bom? 2 de Coríntios capítulo 1, verso 1, glória a Deus. Diz assim a santa palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo também. Amém? Senta no teu lugar para nós começarmos essa leitura. Graças a Deus. Nós vamos iniciar, então, essa leitura comentada, né, como a gente tem feito. Nós estamos já há um tempo, bastante tempo fazendo isso, enfim, lemos bastante coisa da Bíblia, né? Isso é importante para tentar te conduzir quando você precisar ler lá na tua casa. Então, vamos entender essa carta. Geralmente, essa carta é muito citada, as pessoas, quando têm oportunidade aqui, sobretudo de oferta, usam muito essa carta, então vamos ter que entender ela um pouco. E nós iniciamos, então, essa leitura comentada. Ano passado a gente encerrou a primeira carta, e com toda certeza, depois que Paulo escreveu aquela carta, e vocês se lembram dela, uma carta bem pesada, né, a primeira carta de Coríntios, muitos problemas, muitas dúvidas, e ele deu uma torcida de orelha assim na igreja, mas mesmo depois disso, parece que eles não consideraram muito tudo aquilo que Paulo disse naquele primeiro texto. Então, nessa segunda carta, muito mais do que, vamos dizer assim, um tratado teológico, muito mais do que uma exposição sistemática dos elementos da nossa fé, muito mais do que ensinar sobre Jesus Cristo, que isso para ele é muito forte, né? Quando ele escreve, ele é muito preocupado, muito mais do que isso. Essa carta aqui, nós vamos encontrar um Paulo escrevendo muito mais para desabafar, assim, sobre coisas que incomodavam ele muito, né? Parece um desabafo de Paulo aqui, esses 13 capítulos. E vocês vão ver que ele vai defender de forma muito apaixonada o seu apostolado, o seu ministério. E fez isso por quê? Logicamente porque, como eu já disse, a igreja de Corinto colocou em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. Muitas coisas estavam acontecendo. Quer dizer, nas entrelinhas da sua defesa, nós vamos ver as acusações, né, do que estavam falando contra ele. O texto bíblico sempre é escrito com essa intenção. Geralmente os textos estão respondendo questões e perguntas e afirmações, e o texto responde. É importante ver isso. Nas cartas, tudo que ele fala, às vezes pesado, ele está, na verdade, falando sobre coisas que estão acontecendo lá na igreja, e a gente, então, vai compreendendo através da leitura as coisas e o ambiente que estava acontecendo. Então, ele vai defender o seu apostolado e declarar a sua exclusiva e completa dependência de Jesus Cristo. Isso para ele é muito claro. E em muitos momentos nós vamos ver Paulo exortando a igreja, Paulo amando muito a igreja. Em outros momentos nós vamos ver ele muito contrariado, ele muito irado. Porque, no fundo, a carta que ele escreve, e aqui pela segunda vez, ele não consegue se livrar de um carinho que ele tinha por aquela igreja. Ele tinha uma consideração muito grande por ela. Aquela igreja era cara para Paulo. Afinal de contas, ele trabalhou muito para fundar aquela igreja. Ela era muito preciosa para ele. E ele continua querendo, sob todas as condições, a todo custo, ver aquela igreja unida e edificada na presença do Senhor. Ele não desiste. Então, essa carta você percebe, no fundo, toda essa, e ele falando do carinho dele, dos santos, mas, ao mesmo tempo, ele mandando bala, porque o povo era complicado. Mas, enfim, ele inicia aqui, na nossa leitura hoje, o cabeçalho, como quando você quiser identificar um texto como uma carta, comece assim, carta, precisa começar com um cabeçalho. E no cabeçalho, lógico, como ele sempre faz, o remetente. E ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não pela vontade de ninguém, não pela vontade de pessoas, não porque fui nem de igrejas, mas pela vontade e pelo chamado de Deus.
Ele é claro. Por que ele começa assim? Porque ele quer reafirmar quem foi que chamou ele. Pelo chamado de Deus. E o irmão Timóteo, ele diz. Quer dizer, Timóteo está aqui com ele, quando ele escreve essa carta. Não sei se vocês se lembram quando nós encerramos e lemos a primeira carta. Em dado momento ele diz, olha, Timóteo está indo aí para Corinto, recebam ele muito bem, tratem ele muito bem, mandem ele de volta, porque nós estamos aqui todos esperando ele com alegria, ansiosamente. Nós queremos ele aqui brevemente. Lembra disso? Pois é, aqui Timóteo já tinha ido em Corinto, já tinha voltado e está com Paulo. Passou aqui provavelmente 2 anos da primeira carta. Então ele aqui está com Paulo quando ele escreveu. E durante a nossa leitura, nós vamos voltar em alguns momentos da primeira carta, porque vocês vão ver que essa aqui é uma espécie de continuação daquilo que a gente viu, daquilo que parece que tudo que a gente leu, estudou na primeira carta, continua mais válido do que nunca aqui. Porque é a mesma igreja, é o mesmo contexto, e os problemas parece que não se resolveram. Vamos percebendo isso. O destinatário é exatamente o mesmo da primeira carta, quer dizer, a igreja que está na cidade de Corinto, juntamente com todos os santos da Acaia. Quer dizer, a região. Acaia era o lugar todo ali onde Corinto era a capital. Aquela região da Grécia, onde é a Grécia hoje, chamava Acaia. E a capital é Corinto. Então, é o mesmo destinatário, quer dizer, são as mesmas pessoas. Então, o escrito aqui dessa carta ele é resultado de tudo que Paulo pregou há alguns anos, há 2 anos atrás, possivelmente depois, porque aquilo que motivou a primeira carta, as perguntas que as pessoas tinham para ele, e ele respondeu, aquela questão toda parece que evoluiu, e infelizmente parece que não evoluiu de uma forma muito boa, porque os problemas continuaram. Isso vocês vão perceber. Paulo vai falar, por exemplo, de vários inimigos dentro da igreja de Corinto. Veja isso. Inimigos. Com certeza, ao ler a carta, nós vamos entender que a relação de Paulo com a igreja de Corinto está passando por um momento de crise, uma crise meio grave. Essa é a impressão que dá quando a gente lê a segunda carta. Em alguns momentos, nós vamos ver essa igreja com ciúmes dele. Quer dizer, outros momentos, essa igreja falando mal dele. Nós vamos ver as velhas mesmas disputas e divisões que nós lemos tanto ano passado. Lembram? Nós vamos ver de novo. Chegaram novamente a censurar Paulo pela falta de eloquência que ele tinha como pregador. É interessante, porque Paulo não deixa barato, ele responde. Nós vamos ver no capítulo 11, versículo 6, ele fala assim, nulo na eloquência, que seja, ok, mas quanto ao conhecimento, aí é outra coisa, né? Ele está se defendendo. Não sou tão eloquente? Tá bom, beleza. Mas conhecimento do Senhor eu tenho. Quer dizer, por quê? Porque estavam acusando ele dessa falta de eloquência. Lembra da questão de Apolo? Do capítulo 1 da primeira carta? Está aqui ainda. Quer dizer, infelizmente. Um ponto central dessa carta, que nós vamos ter que meditar bem aí, com detalhe, é aquela questão da coleta. Lembra que a gente falou ano passado? A coleta que foi feita para a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém estava passando fome. E foi feita uma coleta. Nós meditamos isso na primeira carta, nós entendemos. E Paulo já tinha até falado ali, ele tinha escrito. Ele disse na primeira carta que ele iria visitar Corinto. Lembra que ele disse? Eu vou aí visitar vocês. E eu queria que vocês fossem se organizando quanto à nossa coleta. Vocês lembram disso? Quem estudou aqui no passado? Vão se organizando, já vai recolhendo os dízimos uma vez por semana, porque quando eu chegar aí, tudo já está encaminhado, eu não vou precisar ir na casa das pessoas, porque vocês já fizeram isso, e nós vamos organizar a coleta. Naquela ocasião que nós lemos, vocês se lembram? Paulo diz que a própria igreja, e eu estou falando isso porque isso é um problema enorme nessa carta, enorme, a própria igreja de Corinto escolheria pessoas de sua confiança que iriam ser incumbidas de ir levar o dinheiro para Jerusalém. Ele disse isso na primeira carta. E aí Paulo diz que seria pensar, mas talvez ele fosse junto com os emissários até Jerusalém, porque ele queria ir para lá. Mas aí, depois que leram isso, e depois de uma coisa que aconteceu aqui, os crentes de Corinto começaram a dizer que Paulo queria ir, sabe por quê? Porque ele estava de olho na grana. Impressionante. Mas começaram a dizer, vocês vão entender isso hoje. Então, nos capítulos 8 e 9, o 9, que a gente cita tanto aqui, você vai ver que essa coleta em Corinto não foi lá uma bênção, na igreja de Corinto. Essa coleta de dinheiro. Porque quando o assunto é oferta nessa próspera igreja de Corinto, eles eram muito melhores falando do que fazendo. É isso que é, na verdade. O pessoal de Corinto se animou muito com essa ideia da coleta.
Eles eles concordaram, eles foram os primeiros a dizer, então, Paulo, fale com todas as igrejas, convide todo mundo, vamos envolver as outras igrejas. Mas veja, propor que todo mundo participe é mais fácil do que se comprometer participando, né? Foi um pouco o que aconteceu aqui. Por isso aquele texto 9 que a gente lê lá, que tem que dar de coração e tal, que todo mundo já leu aqui várias vezes. Nós vamos entender isso muito bem. Quer dizer, o Corinto era mais espectador de discurso do que de ação. Para agir, eles deixavam a desejar um pouco, não era uma igreja de muita ação. E ele vai dizer sobre isso, por exemplo, nós vamos ler que os coríntios tardam e impedem a comunhão entre as outras igrejas. São acusações pesadas. Porque a verdade nua e crua é que todos aqueles problemas que nós encontramos lá atrás parece que continuaram e ainda floresceram, infelizmente. Veja o versículo 3 e 4. Compreenderam aqui o contexto? É isso que nós vamos enfrentar? Bom, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vamos entender isso aqui? Importante isso aqui, esses dois versículos? Bom, é interessante que nesse primeiro capítulo, Paulo vai propor um paralelo na nossa vida. Por quê? Para Paulo, as tribulações, o sofrimento de Jesus Cristo têm que estar intercambiados conosco. Jesus, você sabe, né? Tudo que ele sofreu, para ele isso tem que fazer parte da nossa vida. Se o nosso Senhor sofreu, nós também sofreremos. Entretanto, Jesus Cristo nunca sofreu sozinho, mas em todo o tempo ele teve o Pai consolando e fortalecendo ele naquilo que ele tinha que fazer, sim ou não? E da mesma forma, todos nós que estamos assim sujeitos às tribulações e ao sofrimento, como Cristo, nós, crentes, não sofremos sozinhos. Isso para ele é muito forte, porque em todo o tempo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, também, aliás, o nosso Pai, vem e nos consola. Essa é uma coisa que para Paulo é por isso que eu falo, é intercambiado. Assim como Jesus sofreu, nós também sofremos, mas assim como o Pai não o abandonou e ele foi consolado o tempo todo, nós também seremos consolados e nós não sofreremos sozinhos. E aí, veja, e nós sofreremos e seremos consolados por quê? E para quê? Só para nos louvar, só para nos livrar dos problemas? Não. Consola para que, consolados, possamos alcançar todos que também estão sofrendo no mundo. Essa é a lógica de Paulo. É isso que ele diz aqui nesses dois versículos. E isso é muito importante, nós temos que entender. Porque se no mundo nós teremos aflições, porque Jesus afirmou, sim ou não? Aliás, Jesus nos garantiu. É importante entender que aflições não vêm de Deus. É um problema para crente isso, porque crente costuma dizer que Deus está pesando a mão na minha cabeça, Deus, Senhor, o Senhor está me castigando, eu pequei. Deus não vem de Deus isso. O papel do Senhor não é causar dano na vida de ninguém. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso, o Senhor não nos prejudica. O papel do Senhor é importante, porque ainda que nós estejamos sujeitos aos sofrimentos, às tribulações, nós temos que saber que toda consolação provém de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele nos consola. Em todo o tempo isso vem dele. Ele que é o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos consola nos momentos de dificuldade. Para quê? Para que, consolado, nós possamos consolar os outros que passam por necessidade. Então, veja, nós fazemos parte de um projeto de Deus. O Senhor vem até a nossa vida. A vida é difícil? É complicado viver? A gente sofre? Passa por dificuldade? Mas é por isso que Deus vem e Ele nos alcança, Ele nos chama, Ele quer conversão, Ele quer transformar, porque Ele quer o quê? Nos abraçar, nos ajudar, nos consolar. Para quê? Para que a gente se sinta o cuidadão, o bonitão? Não, porque nós precisamos ser consolados, ajudados, para que nós possamos consolar os outros. Quer dizer, nós somos ferramentas na mão de Deus, aqui é a lógica de Paulo. Veja o verso 5. Vocês entendem isso? Por que ele está dizendo isso? O verso 5, ele vai dizer assim, até o 7. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo.
E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, vocês também participam da nossa consolação. Observa isso, entenda isso. Quando nós aceitamos partilhar das tribulações, quer dizer, sofrer junto com os outros, estar presente no momento difícil do irmão, da irmã, nós partilhamos também as consolações e a ajuda de Deus. Quer dizer, um povo individualista que não está nem aí com a dor do outro, não vai usufruir da consolação de Deus. Porque nós temos que partilhar também os momentos difíceis, sim ou não? Por isso que nós somos um corpo, por isso que nós somos igreja, parece que nós existimos, parece que o Senhor nos levanta. Quer dizer, Paulo aqui ele vai dizer que ele está tranquilo, porque ele sabe que ainda que haja dificuldades, ainda que haja sofrimentos, tribulações, ele tem certeza de que os irmãos estarão bem, de que a igreja estará bem, porque o Senhor jamais deixa de consolar alguém que se envolve com a dor alheia. Jamais. E por isso o convite dele é para que nós não renunciemos a Jesus Cristo e a dor de Jesus, jamais. Nós somos convidados a participar do sofrimento de Cristo, porque os que se rendem a Jesus Cristo, que é plano de Deus, também receberão da parte de Deus todo o consolo que esteve sobre Jesus. O cuidado que esteve sobre Jesus está sobre você. Desde que, obviamente, você aceite esse envolvimento com o sofrimento dos outros, porque foi o que Jesus fez. Isso é estar em nós o que Cristo passou, é estar em nós os sofrimentos de Jesus. Jesus não sofreu por nós, Jesus não se deu por nós, Jesus não abriu mão de si mesmo por nós. Pois é, isso ele espera de nós, porque se nós assim fizermos, sobre nós estarão as consolações que estavam sobre Jesus Cristo. Essa é a lógica de Paulo. Então o convite é para que a gente não renuncie, que nós jamais deixemos de participar da obra do Senhor, daquilo que o Senhor tem que fazer neste mundo, que nós possamos nos envolver com quem sofre, assim como Jesus. Porque assim, eu e você fazemos parte desse plano de Deus, diz que Deus quer fazer aqui no mundo, e quando nós nos submetemos, quando nós nos envolvemos com a dor dos outros, nós somos consolados e ajudados por Deus. Deus, presta atenção, o nosso consolo tem que alcançar o sofrimento dos outros, a nossa ajuda tem que servir para ajudar os outros, a nossa bênção tem que abençoar os outros, a nossa prosperidade tem que fazer algo na vida de alguém. Não é igual esses infelizes, esses bilionários que não querem saber de ajudar ninguém, não dá um centavo para ninguém. O Senhor quer abençoar? Quer não, Ele vai. O Senhor quer ajudar a igreja? Vai. Mas isso tem que significar alguma coisa para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Nós somos corpo de Cristo. E por isso, também nós participamos de tudo que Cristo começou e participou. É isso ser corpo dele. Não só participamos do sofrimento, mas usufruímos dos consolos e usufruímos da nova vida que Deus deu a Jesus e quer nos dar também, ué. Então, a lógica é que as experiências de Cristo, e aqui quando eu falo experiência, eu estou falando do sofrimento dele, da morte dele, mas lógico, da ressurreição dele, da nova vida que ele recebeu, da glória que ele recebeu, são um padrão para mim e para você. É um padrão da vida de um cristão, e a gente tem que entender, e a partir daí entender, porque isso são as nossas experiências no corpo de Cristo. É por isso que nós somos corpo de Cristo, porque nós vivemos o que Jesus viveu. Não só os problemas, não só as dores, mas também as bênçãos de Deus que estavam sobre ele, o cuidado de Deus, o amor de Deus, estão sobre a igreja do Senhor em nome de Jesus. Amém? Com certeza você já parou em algum momento para se perguntar, Deus, meu Deus, pega leve, né? Por que isso na minha vida? Fala, irmã, Senhor, está difícil, por que eu tenho que sofrer tanto? Já perguntou? Já reclamou? Já ficou bravo com Deus? Se liga, né, meu? Pega leve. Mas uma coisa que você precisa entender é que não existe no planeta Terra, talvez em outro planeta, pode ser, mas no planeta Terra não existe o tal do ser humano que não sofre. Não é você, é a raça humana, faz parte. Eu lembro de um pastor que eu gostava muito, gosto, né? Nunca mais ouvi, mas eu continuo gostando, que ele falava sempre que Deus nunca teve um filho que não sofreu. Ele teve um filho e só um que não pecou, mas sofrer, todos os filhos de Deus sofreram. E isso é uma verdade muito verdadeira, porque com a mesma intensidade,
você precisa entender que os sofrimentos não definem a tua vida. Deus não te fez para sofrer para sempre. Não. Eles têm um propósito. Você vai entender isso daqui a pouco. Sofrimento tem uma causa. Ele não define. Tem gente que é assim. Sofre, e depois sofre, e depois sofre mais um pouco, e depois dá mais uma sofridinha. É difícil. Mas é um negócio a vida, né? Uma coisa, é uma sofrência, né? Jesus, né? Eu fico pensando, porque está sempre numa luta doida, está sempre... E eu queria dizer para você, querido, isso não é plano de Deus para a nossa vida, não. Não estou dizendo que o sofrimento não existe, porque existe, e você sabe disso, porque Jesus Cristo disse que eles existem, as aflições estão aí. Mas, querido, presta atenção aqui, nós não podemos perder oportunidade, mas isso não é o que Deus sonha, isso nós temos que entender e usar isso para o nosso favor. Jesus disse sim, no mundo nós teríamos, e nós temos, mas ele disse na sequência o quê? Que nós não podemos desanimar, porque ele venceu o mundo, e ele venceu para nos dar o caminho para que nós também pudéssemos vencer toda a aflição do mundo. Jesus é esse caminho. Se nós imitamos Jesus sofrendo junto com ele, nós também imitaremos, porque nós também vamos vencer o mundo, e nós não vamos desanimar, em nome de Jesus. E esse é um direcionamento. Quer dizer, qual o caminho que ele nos deu? Nós temos que nos render, nós temos que nos envolver com o que Deus quer fazer aqui no mundo, porque as consolações do Senhor serão sobre nós e nós venceremos, sim, em nome de Jesus. Não é conversa de que... Não, mas é uma verdade. É evangelho isso em nome de Jesus. Jesus sofreu aflições enquanto esteve aqui. Né? Sofreu? Sim. Então nós também vamos sofrer. Mas a pergunta é, nós vamos sofrer infinitamente o tempo todo? Não. Deus Pai veio e deu vitória a ele, deu. Então nós não vamos sofrer nem para sempre, nem sozinho, porque você não vive sozinho. Você não enfrenta nada sozinho, você serve e serva de Deus, o Senhor te ajuda, o Senhor prepara um povo para ser contigo, o Senhor prepara orações para te sustentar, o Senhor prepara, você não sofre sozinho. Existe um lugar para você ocupar nesse plano perfeito do Criador. Existe um lugar nisso que Deus faz, e você deve nele confiar sempre. Está difícil? Tá, mas Deus vai me dar vitória, eu sei. Por quê? Porque eu estou no colo de Jesus Cristo, eu estou caminhando nos passos de Jesus. Crendo que onde você estiver, ali estará contigo o Espírito Santo de Deus, te guiando, te conduzindo em tudo, e ao final você vai vencer as aflições. Crente não vive aflito por resto da vida. As pessoas que não são como nós, falam, esse povo é um povo sofredor, vive sofrendo, vive uma agonia, vive não sei o quê. Não é. Você vai entender aqui, essa é outra questão. Todo esse cuidado do Senhor, segundo Paulo aqui, é para que nós possamos ser um instrumento de consolação para as aflições das outras pessoas que estão vivendo à mercê nesse mundo. O sofrimento existe, sim, mas nós somos privilegiados, porque existe um Deus que nos consola, que nos ajuda, porque aí nós vencemos as aflições, e aí nós vamos fazer o quê? Consolar os outros, ajudar os outros. Percebe aqui, eu sempre digo para você, nada do que Deus faz por nós pode morrer em nós. Nada, nada. Por isso, a bênção do Senhor tem que prosperar na tua vida, porque assim ela não para, porque assim ela caminha, porque assim ela vai ser abundante em nome de Jesus. Você recebe a bênção, põe na gaveta, tranca a chave, pronto, acabou a bênção. Acabou para todo mundo e para você também. Não é para isso que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Doenças existem, sim. Injustiças existem, sim. Ganância existe. Sofrimento é o que não falta. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é mundo, mas não é Deus. Deus sabe onde nós vivemos. Esse mundo é conduzido pelos seres humanos. Quem governa esse mundo são os seres humanos, não é o Senhor. Você lembra domingo da palavra? Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas o mundo ele confiou aos seres humanos. E é esse ser humano que causa doença, dor, sofrimento e morte. Isso não tem nada a ver com Deus. É Ele que governa. Da parte do Senhor, Ele deseja ser esse consolador diante da dor que esse mundo quer infligir na gente. Para que nós, devidamente consolados, nós possamos vencer o mundo e possamos sair de nós mesmos e consolar o sofrimento alheio. Isso é plano de Deus. Compreende? Compreende para que Deus age? Então não adianta você ficar ajoelhado, orando, pedindo para Deus ajudar. Ele vai, se não ajoelhar, ele vai também. O problema é que essa ajuda do Senhor não pode morrer em nós. Tem um propósito atrás disso. Você entende o problema de estar focado somente em nós e na nossa própria dor? As pessoas estão focadas somente em si, na sua dor, vai ficar lá e vai
morrer lá com a sua dor e não vai vencer nada. Está difícil? Tá. Está doendo? Tá. Mas eu fui na igreja, eu ouvi uma palavra, eu ouvi um louvor e eu creio. E o Senhor vem, e Ele consola, e Ele vai me dar vitória, e Ele vai. E quando eu vencer, eu vou lá e eu vou ajudar o irmão, e eu vou orar pelo irmão, e eu vou também me envolver lá, e o irmão vai saber que Deus é bom, e Deus vai nos dar vitória. Percebe? Isso é fundamental, amém? Continuamos aqui, está claro isso para vocês? Vamos ler 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos no Deus que ressuscita os mortos. Olha aqui, vamos dar uma paradinha de novo. Veja aqui que você vai ver que vai construindo um propósito. Quando o assunto aqui é tribulação, tem alguém que era expert, né? Quando o assunto é dificuldade, sofrimento, tinha alguém que tinha doutorado no assunto aqui, né? Esse alguém era Paulo. Pensa num cara que era complicado. Aliás, ele diz aqui, eu sofri muito na Ásia. Mas não só, né? O ministério de Paulo inteiro esteve envolto em tribulações, e não por acaso, mas eu não sei se vocês se lembram quando nós lemos Atos 9, no chamado de Paulo, Jesus disse a ele, disse algo muito duro no chamado dele, quando o Senhor o chamou e cegou, lembra disso? Mandou Ananias orar por ele, porque Paulo era um cara de uma arrogância muito grande. Antes do Senhor alcançá-lo, Paulo era um demônio, arrogante, prepotente, perseguidor da igreja, tinha prazer em ver a prisão e pessoas sendo apedrejadas até a morte, enfim, toda essa arrogância tinha que fazer ele entender o que é sofrer, então, em nome do Senhor. Ele tinha que aprender. Você lembra disso? Atos 9? Pois é. Paulo disse que ele enfrentou tribulações, além do que ele podia suportar, ele achou que ele ia morrer ali, mas ele diz algo bonito, que no fundo tudo isso teve um propósito. Tudo isso teve um propósito. Para ele, é muito verdade a máxima de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O que é isso? Significa que Paulo não sofreu? Que, não, é bom sofrer? Não. Significa que nós temos que ver o lado bom das coisas. Quem estava aqui domingo? O lado bom das coisas, senão a gente não sai do lugar. Os nossos olhos têm que começar a ver. E é o que Paulo faz. Contudo, eu achei que ia morrer. Foi tão difícil, mas teve propósito. As coisas realmente cooperam. Ele disse que mesmo sofrendo, a ponto de achar que morreria, ele viu o propósito de Deus, o quê? Um propósito de Deus dando a ele a oportunidade de confiar somente no Senhor. Quando você está lá jogado, achando que vai morrer, né, sofrendo a ponto de que tudo que você acabou, não tem mais jeito, ponto. E agora sabe o que você faz? Começa a confiar nele. Oportunidade. Quer dizer, para Paulo isso aqui é um propósito. Eu acho muito interessante isso. Eu acho bacana esse olhar positivo. Quando eu olho para essas perseguições, essas tribulações que Paulo teve que enfrentar, e ele enfrentou isso não no shopping, ele enfrentou isso fazendo obras de Deus. Ele enfrentou isso nos pés do Senhor orando. E eu penso uma coisa aqui, quanto maior a obstinação, maior vai ser o enfrentamento, porque tem gente que é obstinado para burro. E para ouvir o Senhor, precisa dar umas cabeçadas e levar uns tombos feios, porque senão não ouve. Sim ou não? Não ouve. Paulo era um obstinado perseguidor da igreja. Tinha prazer em execuções públicas. E assim, essa obstinação precisava ser tratada. Precisava de conversão, mas uma conversão verdadeira. E ele se converteu. Porque da mesma forma, eu fico pensando assim, quantas vezes nós não ficamos assim, não sei qual é a palavra, invocado com Deus porque a vida está difícil. E a gente ouve a palavra, mas não obedece. A gente ouve a palavra, mas a gente fica obstinado. Lógico que você, diante de uma dificuldade dessa, você pode ficar tentando entender as razões, né? E é bom. É bom. Porque quando você começa a entender as razões pelo qual deu tudo errado, você talvez aprenda a não errar de novo. É muito bom. É excelente, aliás. É bom entender o que deu errado. Entretanto, particularmente, eu acho que você não pode parar e você precisa ir além. Porque além de entender por que você fez a burrice, e porque você entendeu, você precisa ir além e começar a aprender a usar esse problema para o teu crescimento diante de Deus. Tem alguém aqui que enfrenta problema, já enfrentou? Não. Levanta a mão. Não, só eu. Só eu.
Já enfrentou problema, Kelly? Não, de jeito nenhum. Nós não podemos passar por isso simplesmente por passar. Isso para nós, além de falar, eu não vou fazer isso nunca mais porque foi uma burrada, né? Eu preciso usar isso para o meu crescimento espiritual, isso é muito importante. Eu não concordo com essa leitura que muita igreja faz de que Deus causa aflição na gente. Deus não faz isso, eu tenho certeza que não. Mas sim, nós já vamos enfrentar aflições. Agora, já que nós vamos enfrentar, aliás, muita gente está enfrentando aflições, não sofra sem um propósito, mas use o teu sofrimento para o teu crescimento, para a tua edificação diante de Deus. Isso é muito importante. Aliás, Deus às vezes permite coisas na nossa vida e depois acontece a mesma coisa que aconteceu e depois acontece de novo a mesma coisa e a mesma coisa e a mesma coisa. Eu acho que você está precisando aprender o negócio, porque enquanto você não aprende vai ficar acontecendo. É impressionante. De novo, às vezes eu falo isso, né? De novo, Lê, a mesma coisa não dá, né? Quer dizer, significa que não aprendeu nicas e não usou isso para colocar diante do Senhor, para crescer diante do Senhor, para que aquilo fosse repreendido. Então aprenda com Paulo nessa noite, porque toda aflição é sim uma oportunidade para você aprender a deixar de confiar na sua própria força, ponto. Você confiou tanto e quebrou a cara, vai continuar confiando? Não, agora eu só confio no Senhor. Inteiramente no Deus que ressuscita os mortos, Paulo diz. Eu estava praticamente morto, e é morto achando que acabou minha vida, numa prisão, que eu falei, eu vou confiar no que agora? Eu vou confiar no Deus que mesmo que eu morrer, Ele vai me ressuscitar. Eu vou confiar no Deus que ressuscita os mortos. Então eu quero que você receba a palavra de Deus e aprenda que naqueles momentos em que você acha que você não vai suportar, entenda que você não vai mesmo. Mas você precisa confiar no Senhor, porque a sua força de suportar vai vir dEle e não de você. Você entende isso? Quantas situações, né? Quantas, né, Beth? Nós estamos enfrentando, aí, assim, quantos momentos de dor, de doença, quantas? Nós falamos, Senhor, o que eu faço, né? Não é mesmo, Cátia? O que eu faço? Eu não vou aguentar isso. E aí Deus fala, você não vai mesmo, mas confia aqui, porque nós vamos. Eu com você, nós vamos em nome de Jesus. Amém? Leia comigo o verso 10 e 11. Está tudo bem até aqui? Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos de vocês. E aqui eu tenho que parar de novo, porque eu tenho que lembrar algo importante. Quem me livrou daquele perigo de morte foi o Senhor. E por isso nele, e somente nele eu coloco a minha esperança, Paulo está falando de si mesmo, e a certeza de que se nós permanecermos nele, ele vai continuar nos ajudando, e com toda certeza. Outra convicção grande, se o povo de Deus permanecer unido, intercedendo com ações de graça, com orações, a vitória é certa, Paulo está dizendo aqui. Eu sei que Deus me livrou da morte, e ele vai continuar me livrando, sobretudo porque eu sei que tem alguém orando por mim. E eu quero que você tome isso para você, porque é muito importante. Entenda que a oração tem resultados reais. A gente às vezes desconsidera isso. É importante. Querido, presta atenção. Paulo está aqui convencido de que Deus se relaciona com um servo, com uma serva, de tal modo que o Deus responde a oração. Se é servo, Deus responde. Porque é para isso que elas existem. Se é dele, ele tem compromisso. Se está entregue nas mãos dele, é nas mãos dele que está, ele se responsabiliza. Paulo precisava desse tipo de ajuda dos outros. Eu também preciso. Você precisa, nós precisamos. Do quê? Das orações, meus irmãos. Eu e você somos carentes de orações. Essa palavra está assim, nesse momento, esses versículos estão nos ensinando que a oração do povo de Deus é muito importante para que as aflições sejam vencidas. Você não tem noção como isso é no reino de Deus, como é no mundo espiritual. Quando um povo se junta para orar com um objetivo só. Por isso é sempre triste, desalento, saber que as pessoas não vêm aqui se ajoelhar de segunda-feira, como comunidade, orar. Por quê? Porque quando você vem e ora, pela necessidade de quem está sofrendo, presta atenção, isso é fundamental. Porque pode ser que um dia, sabe quem vai estar precisando? Sim ou não?
Eu venho aqui, eu oro por um monte de gente, graças a Deus, e você também ora, e essa lista só aumenta, graças a Deus, porque é sinal que nós estamos nos importando. Mas eu venho, sabe por quê? Porque eu quero que realmente o Senhor, eu quero orar, porque um dia pode ser que seja eu, porque eu vou precisar, e você vai precisar do quê? Dos joelhos dobrados a segunda-feira aqui dessa comunidade, porque eu preciso, não sei se você, eu preciso, Paulo precisava, eu preciso, e nós precisamos das orações do povo de Deus. E o povo de Deus, cada um de nós, precisa da oração da igreja do Senhor, porque é muito importante isso. Então, Paulo reconhece o quão importante foi para ele as orações da igreja, para que o Senhor fosse e ele vencesse as tribulações, e ele enfrentasse e vencesse em nome de Jesus. Amém? Verso 12. Vamos até o 14. Já estou indo para o final, tá bom? E ele vai dizer assim, ó, esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de como nós temos conduzido-nos no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós. Paulo está falando dele. Assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Né? Até aqui. Observe que Paulo aqui vai adentrar agora num discurso para defender as suas próprias ações. Né? Eu acho que eu não vou conseguir ler tudo que eu queria, mas enfim. Ele vai entrar e começar a falar para defender aquilo que ele faz, sobretudo em relação à igreja de Corinto. E aqui é importante que vocês entendam o porquê, nós vamos entender. Eu tenho orgulho de alguma coisa, ele fala. A minha consciência está tranquila de que com relação a vocês eu tenho me conduzido com santidade, com simplicidade, que é uma outra possibilidade de traduzir a palavra, com simplicidade, sinceridade, com pureza proveniente de Deus, não de acordo com os interesses e sabedoria do mundo. Bom, por que Paulo está defendendo a atitude dele diante da igreja? A razão é que a língua solta estava correndo. E ele tem que se defender. Paulo está dizendo que ele só prega verdades com sinceridade. Ele só prega evangelho. Não tem dois, ele prega um evangelho. Aliás, daqui a pouco nós vamos entender que ele deixa muito claro que ali em Corinto, ele vai usar uma palavra, palavras dele, tinha pessoas que estavam traficando a palavra de Deus. Traficando a palavra de Deus. Ele usou esse termo. Na igreja. Ele fala, eu não faço isso, eu não aceito isso. Para Paulo só tem uma palavra, aquela que provém da revelação do Espírito Santo, e não vem de sabedoria humana. E essa palavra não causa confusão, porque todo mundo vai ler, vai ouvir e vai entender. Ele vai dizer, tudo que eu falo, vocês entendem, vocês vão entender, tudo que eu escrevo, vocês vão ler e vão entender. Assim eu espero, como vocês já entenderam uma parte, vai ter que entender tudo que eu tenho para dizer. E ele diz, eu posso sentir o mesmo orgulho que eu sinto. Eu não brinco com a palavra de Deus. A palavra que eu ministro, eu não brinco. Muito menos com as atitudes que eu tomo na obra de Deus no meio de vocês. Ele tem que se defender, ele vai se defender. Lógico que Paulo está dizendo tudo isso para responder aos que estavam falando e que estavam falando mal dele. Porque ele vai dizer, com relação ao que eu faço diante de Deus, não tem meias palavras, não tem uma dúbia compreensão, não tem segundas intenções, não tem nada não dito, não tem desonestidade da minha parte. Por que Paulo está falando disso? Porque estavam dizendo que ele estava sendo desonesto. Paulo, ele é direto e claro. Tudo que eu disser, vocês vão ler e vocês vão entender. Está acabado. Quer dizer, para ele é assim. E da mesma forma, eu sempre falo com vocês disso, da minha preocupação, porque quando Deus fala, quem é que tem que entender? Todo mundo. Eu fico feliz às vezes porque as crianças às vezes entendem o que a gente prega aqui. Eu fico muito feliz. É só ver as cartinhas que a gente recebe aqui, você vai ver que as crianças entendem a palavra. É lindo isso. Porque uma criança, né? Um menino, uma menina novinha, vai lá e escreve um negócio de Deus assim para a gente. Ele sabe. Porque ele recebeu a palavra. Sabe por quê? Porque tem um Espírito que está sobre ele também. E é muito importante que isso, todo mundo tem que ter oportunidade. A oportunidade do Senhor é para todos. A palavra de Deus não é para alguns iniciados, entendidos, mas é para alcançar todo o povo de Deus que se rendeu e quer receber do Senhor em nome de Jesus. Vamos ler mais 2 versículos, eu acho que eu só consigo ler esses 2. E ele vai falar, confiando nisso, versículo 15, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los
em minha ida à Macedônia e voltar de novo a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Até aqui. Bom, por que ele disse isso? Só para lembrar vocês, quando nós lemos a primeira carta de Coríntios, capítulo 16. Ele tinha dito, na primeira carta, eu vou até a Macedônia para visitar vocês. Então, eu vou visitar vocês, vou para a Macedônia, e depois da volta eu visito vocês de novo. E talvez eu permaneça aí durante um tempo, ou vou passar o inverno com vocês, para que vocês me ajudem numa viagem para onde quer que eu vá. Ele não diz para onde ele ia, mas ele diz, entendeu? Eu vou 2 vezes aí. Eu vou para a Macedônia, que é ali no norte, depois eu volto aí. Vocês, então, podem ficar comigo. Vocês me ajudem, porque eu vou para algum lugar, eu vou fazer uma viagem, talvez ia para a Espanha, não sei. Mas o que aconteceu aqui? Paulo, que planejou isso, mudou o roteiro. Ele mudou. Não porque ele quis, não. Nem porque ele não tinha um homem de palavra, não. Ele mudou o roteiro, a primeira intenção era passar 2 vezes lá na cidade de Coríntio, por isso ele diz aqui, vocês serão duplamente abençoados, porque eu vou lá e volto aí para vocês de novo, duplamente abençoados, e de lá, talvez, por causa das ofertas, Paulo, então, queria ir para a Judéia, para Jerusalém, levar as ofertas, mas o plano mudou. E ele não voltou para Corinto, ele foi uma vez, foi para Macedônia e foi embora para a Judéia. Ele não voltou lá e começaram a falar dele. Por quê? Porque começaram a dizer que ele ia voltar lá para pegar o dinheiro. Essa é a situação. É por isso que ele está dizendo isso, é por isso que ele está tão, né? E eu vou ler 17 a 20 só para você ver que continua. E é muito importante isso que ele vai dizer agora. Ele vai dizer, quando eu planejei isso, será que eu fiz levianamente? Estava acusando ele de leviandade? Ou será que eu faço os meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Bom, veja, observe que ele está profundamente incomodado. Quer dizer, vocês acham que eu estou planejando, e esse planejamento meu era com intenções levianas? Vocês acham que eu estou querendo ir aí para quê? Por causa de dinheiro? A verdade é que depois que ele escreveu a sua intenção, começaram a falar que era essa a intenção, e ele reconsiderou, volta lá uma segunda vez. Quer dizer, esse cara não tem palavra, tá vendo? Não, foi eles que falaram mal dele. Quer dizer, será que eu sou leviano? Será que eu sou mundano? Será que eu digo uma coisa, depois eu mudo? Porque ele vai dizer aqui, eu digo sim, daqui a pouco eu digo não. Eu não sou assim. Eu não faço isso. Jamais. Para mim, é sim, sim e não, não. Se eu digo que é, se eu digo que não é, não é. Esse é Paulo. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, pregado por mim, Silvano aqui é o nome latim para Silas, né? Silvano e Silas é a mesma pessoa. Eu, Silas e Timóteo, a palavra que nós pregamos, o Cristo, o Filho de Deus que nós pregamos, não foi sim e não. Nele é sim, está acabado. O que ele está querendo dizer aqui? Todas as promessas que saíram da boca de Deus foram cumpridas em Cristo Jesus, e para Deus, em Jesus, tudo é sim. Nós temos que falar e cumprir, está acabado. Não tem essa inconstância. Paulo está aqui na mesma linha de Tiago 5,12. Ele diz, seja o sim de vocês, sim, e o não de vocês, não, para que vocês não caiam em condenação. O que a palavra está falando? Uma hora é, outra hora não é? Uma hora fala que vai, depois não vai? Uma hora quer, depois não quer? Uma hora é crente até os dentes, depois desviou, né? Não é lendo na internet. A mesma linha de Mateus 5,37, Jesus ensinando, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno de Jesus. Essa inconstância, quer dizer, para Deus nós temos que ser firme, e aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos diante dele, é certo, porque as muitas inconstâncias não agradam ao Senhor. Querido, uma coisa que nós temos que entender, que acabou, sumiu, é que homem de Deus é homem de palavra. Mulher de Deus é mulher de uma fala só. Nós somos povo de Deus.
E eu sei que falar isso nesse mundo que nós vivemos é uma desgraça, porque isso não existe. Mas nós somos. Ler isso no contexto desse mundo é complicado, porque palavra é algo que deixou de existir na realidade da maioria dos crentes dentro da igreja. Isso é horrível. Eu tenho umas experiências aí do ano passado complicadas que eu cheguei a falar. Eu não faço negócio com crente nunca mais. Falei para minha esposa. Porque é impressionante. É homem de Deus. A paz do Senhor, pastor. E depois vem envergonhar o nome do Senhor. Nós não compactamos com isso. Ou é sim, e é sim, ou é não, está acabado. Nós temos que ter palavra. Isso é muito importante. Eu sou de um tempo, eu estou velho, eu sou de um tempo que palavra de homem valia. Meu pai era um homem de palavra. E eu aprendi isso com ele. Nós temos que ter valor. Se diz para você que é sim, e se é não, está acabado, é não, e pronto. Ué. Não sei, talvez. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Aí eu vou, amanhã eu não vou, não. Hoje eu te amo, amanhã eu não sei se eu te amo. Nós temos que saber o que a gente quer da vida. E para Paulo isso aqui é um problema. Ele diz, eu não sou assim, não. Já teve um tempo que confiança na palavra de um crente era algo que não abalava. Antes eles falavam que você pode vender sua casa e anotar no papel de pão que o crente vai te pagar, porque crente é um cara que cumpre o que ele fala. E hoje? Cadê os Paulos do sim, sim, não, não? Cadê Jesus Cristo? Virou uma palhaçada, eu não sei. Nós vivemos um tempo eu acho que é nojento isso, é uma falta de caráter, de gente que deveria ser o espelho de Jesus Cristo, esse Jesus que sim, sim, não, não, é isso, é Jesus. Mas as pessoas estão, é interessante, compreenda que o papel do maligno é desacreditar a palavra de um servo de Deus. Qual que é o maior papel do diabo na tua? A gente gosta de ver diabo babando. Diabo não baba mais, eu não sei se você sabe disso. O diabo mudou a tática. Antigamente você ia na igreja e o diabo ficava babando. Acabou. Hoje o diabo está empenhado em desacreditar a palavra de um servo, de uma serva de Deus. E nós não podemos nos render a isso em nome de Jesus. Domingo, aprendemos que a palavra de um servo de Deus existe para honrar o nome do seu Senhor. É isso que sai da nossa boca. Agora, se a palavra de crente é uma, daqui a pouco ele não sabe mais se ele quer, já mudou, fica difícil as pessoas confiar no que você vai falar. Imagina elas confiarem no Deus que você está falando, no Deus que você diz que serve. Então, em nome de Jesus, a gente precisa, quando um crente é desonrado, não é ele que é desonrado, mas é o Deus que ele serve que é envergonhado. Nós carregamos sobre nós um nome precioso. E eu tinha umas coisas para falar aqui, mas eu preciso parar, porque as pessoas estavam falando mal de Paulo, dizendo que ele era inconstante, que ele estava mudando seus planos, que Paulo ia voltar lá de novo para achar ocasião por causa das ofertas. E por isso ele diz, para mim palavra é palavra, eu não vou abrir mão. Porque para mim Jesus Cristo é o sim que Deus me deu. E com ele eu não brinco em nome de Jesus. Amém? Então eu quero deixar para você hoje, eu vou pular uns trem aqui, mas não muita coisa para falar, também fica falando, pelo amor de Deus, né? Mas assim, para a gente poder entender daquilo que o Senhor espera de nós. Eu quero reforçar isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, para te lembrar, só para encerrar, que esse mundo sim é um lugar de aflições, nós somos sujeitos às aflições, mas nós compartilhamos as aflições de Jesus, mas esse mundo não nos define. As dores desse mundo não diz quem você é, não diz como vai ser a sua vida, não te define, porque eu e você temos o privilégio de sabermos antecipadamente que tem um Deus que consolou Jesus Cristo, e Ele vai nos consolar, Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Mas isso só porque nós estamos mal, só porque eu preciso? Não, isso é porque Ele quer usar as nossas vidas para que nós sejamos ferramenta para consolar os outros também. Leve para você isso. Se no mundo nós teremos aflições, que elas não sejam somente para causar dor de cabeça, mas que elas sejam oportunidades para melhorar a tua vida espiritualmente, e você possa usar as dificuldades da tua vida para aprender a confiar somente no Senhor, como você aprendeu domingo aqui em nome de Jesus. E nós aprendemos aqui finalmente com Paulo, que na vida de um servo, de uma serva de Deus, é sim, sim e não, não. Não tem que ter segundas intenções naquilo que a gente fala, meu irmão. Não tem que ter algo não dito, algo obscuro, algo encoberto. Nós somos claros. Jesus diz, você fala em cima do telhado que você tem que ouvir, porque todo mundo tem que ouvir, porque você fala na luz, você não fala nas trevas, não. Isso é povo de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Não tem inconstâncias. O caráter é caráter. Se não é, também não é e está acabado. Então, melhor é sair da igreja logo, fica com conversinha mole, não. Mas diante do Senhor nós temos que ser sérios em nome de Jesus, amém? Porque, afinal de contas,
Eu, você, nós, homem e mulher de Deus, a nossa integridade, a nossa seriedade, honram o nome do nosso Deus. E é tudo que as pessoas precisam nesse mundo estranho, mentiroso, esse mundo perdido. Homens e mulheres que vão lá apresentar um Deus que é um Deus de verdade, que pode, e que vai consolar, e que vai resolver, que vai ajudar, e que pode mudar vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês entenderam essa palavra? Semana que vem a gente continua, tá bom? Mas receba a palavra de Deus, receba esse ensinamento. Lê de novo o capítulo 1, é precioso tudo isso. Se você ler de novo, você vai, interiorizando isso vai ficando dentro de você. Quando você abrir a tua boca, vai sair a palavra de Deus, porque é assim que o Senhor espera de você. Por isso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos louvar o Senhor.